aula. Aí. Ok, gente, boa tarde então para todo mundo. A gente vai iniciar agora a primeira parte da nossa aula sobre revoluções industriais, tá? Só para a gente se situar um pouquinho, a gente tem na história 3 revoluções industriais. A gente vai estudar as características dessas 3 revoluções industriais. Por que eu tenho que saber, professor? Porque na hora das atividades eu vou perguntar as diferenças, né, as características de cada uma dessas revoluções. Então, por isso que vocês têm que saber, tá? Então, a gente tem na história do planeta 3 revoluções industriais, tá? Então, aqui, ó, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, tá? Em 1750, aproximadamente, tá? 1750 foi quando iniciou o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, ou seja, no século XVIII, ok? E se espalhou pelo mundo, causando grandes o quê? Transformações. Então, a partir da Revolução Industrial, gente, o mundo nunca mais foi o mesmo. Sempre, a partir do desenvolvimento dessas revoluções, o mundo foi avançando e foi se desenvolvendo cada vez mais e cada vez de uma forma mais rápida e cada vez de uma forma maior. Então é isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Revolução Industrial tem a ver com esse desenvolvimento, com essas mudanças no mundo a partir desse desenvolvimento tecnológico que começou na Europa, lá na Inglaterra, em 1750, tá? Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, tá? Quando vocês ficarem maiorzinhos, vocês vão entender um pouco melhor, né, o que é o capitalismo. Mas de uma forma bem simples, capitalismo é momento histórico e econômico que a gente está vivendo, em que tudo é baseado em quê? No dinheiro, tá? Então sempre vai ter alguém que é dono de alguma coisa e alguém que vai trabalhar para esse dono, né? Então, essas pessoas vão receber salário por isso, né? Então, esse desenvolvimento do capitalismo é a partir das revoluções industriais. Se a gente for comparar com coisas que a gente já estudou, por exemplo, a gente vai notar que o processo de escravização, por exemplo, foi um processo anterior a esse processo aqui, né? Então, a escravidão foi com certeza um processo anterior ao processo de industrialização, de revolução industrial, né? De industrialização do mundo, do Brasil, porque naquela época, né? Os escravos trabalhavam sem ter algo em troca, né? Eles eram escravizados. O comunismo tá envolvendo alguma coisa entre o capitalismo? Não tem nada envolvendo, não? O comunismo, ele é o oposto ao capitalismo, né? No comunismo, vocês vão ver isso no 8º ano, ano que vem, se Deus quiser, se todo mundo passar, tá? Vocês vão ver que comunismo e capitalismo são coisas diferentes. Então, enquanto o capitalismo, ele preza pela liberdade econômica, pela questão do lucro e tudo mais, o socialismo, né, ou o comunismo, vai pregar na sua teoria, não que isso seja feito na prática, né, mas na teoria que todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo teria que receber os mesmos salários, todo mundo teria que ter as mesmas oportunidades. A gente sabe que no mundo que a gente vive, isso não existe, mesmo que existam vários países socialistas, né? Então, a gente chama de socialismo utópico, né? Que fica só na ideologia, só no campo do pensamento, não é posto em prática, tá? Então, o mundo inteiro é regido hoje por esse capitalismo, que é um mundo regido pela economia, tá? E isso por conta das revoluções industriais, ok? Beleza? O nascimento da indústria causou grandes transformações aonde, gente? Na economia mundial. Por quê? Pensa comigo, antes de surgirem as máquinas, como que as pessoas produziam as coisas? Era manualmente, que a gente chama na época de manufatura, tá? Então, o processo de revolução industrial, ele vai mudar totalmente essa forma de produzir as coisas. Vou dar um exemplo. Para se produzir uma roupa, antigamente, antes da Revolução Industrial... Era na costura?
As pessoas tinham que Na costurar mão. na mão, né? Cada pessoa tinha que fazer a sua roupa ou mandar alguém fazer, né? Um artesão fazer, provavelmente. Hoje em dia, não, a gente compra uma roupa feita, pronta na loja, que foi produzida por alguma indústria, alguma fábrica. Tinha que plantar o algodão. Isso, então é só para vocês verem como o mundo muda, gente, totalmente. Então, enquanto uma pessoa, naquela época, produzia uma roupa a cada 3 dias, só um exemplo, né? Um exemplo muito bobo. Hoje em dia tem uma fábrica que produz, sei lá, milhares de peças de roupas iguais em um dia. E hoje, por conta dessa grande quantidade de produção, o capitalismo pode se desenvolver cada vez mais. Por quê? Porque a gente pode produzir num lugar e pode enviar para outro lugar, ou seja, vender para outro lugar. Isso que é o capitalismo, né? Isso que é a questão do desenvolvimento desse processo econômico e histórico que a gente está vivendo. Então, cada vez mais as coisas estão cada vez mais intensas por conta dessas mudanças da Revolução Industrial, tá? Assim como no estilo de vida da humanidade. Então, o estilo de vida da humanidade muda totalmente com as revoluções industriais, tá? Uma vez que acelerou a produção de mercadorias, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? E a exploração dos recursos da natureza. Então, ao mesmo tempo que está produzindo muita coisa, muita roupa, muitos produtos, né, de uma certa forma, vai aumentar também a exploração dos recursos da natureza, porque a gente precisa desses recursos da natureza para se produzir os produtos que a gente usa hoje, né? Então, se a gente tem, por exemplo, qualquer produto na nossa vida, tudo isso tem uma base que a gente chama de matéria-prima. Então, qual é a matéria-prima da roupa? O algodão, que nem o colega falou aí, né? A colega, não sei quem foi que falou, tá? Então, para se produzir uma roupa. Isso, é alguém aí que eu não tô vendo, né? Yasmin. Isso, a Yasmin falou pra gente, né? Então, a colega falou o quê? Que o algodão é a base da roupa. Então, isso é a matéria-prima para se produzir alguma coisa na nossa sociedade hoje em dia, né? Então, o aumento da exploração dos recursos naturais aumentou bastante também. Tudo tem base? Tudo, gente, tudo, né? Tudo, se a gente for produzir papel vem, né, das Da árvores, árvore? né? Se a gente for produzir, tipo, plástico, da onde vem o plástico? Do petróleo, né? A madeira dos nossos móveis vem né, da natureza mesmo, né? Então, tudo que a gente... Computador vem de quê? Não, aí o computador tem várias coisinhas, né, que tem dentro dele. Então, a gente vai ter o plástico, vai ter os metais lá dentro dele, vai ter alguns minérios, né, que são necessários. Eu não sei ao certo, mas é muita coisa. Não dá É para... uma base muito grande. É muito grande, exatamente, né? Além disso... Luz também. Oi? Pode falar. Também luz. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente vai ver já já, tá? Além disso, foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Então, o trabalho que era de um jeito vai mudar totalmente com a Revolução Industrial. As pessoas vão ter que aprender agora a mexer em máquina, a construir máquinas, né? As pessoas agora vão mudar totalmente essa relação de trabalho, ok? A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira onde? Na Inglaterra, isso a gente já falou, né? Aproximadamente 1750, tá? A partir de 1750, tá, gente? Foi o estopim, digamos assim, né? É lógico que vão ter algumas coisas antes, algumas coisas muito importantes depois, mas 1750 é a data mais importantezinha que a gente guarda no nosso coração, tá? A partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo aos ingleses pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor em 1698. Então, a máquina a vapor, a gente vai ver uma imagem dela já já, né? Foi construída por esse cara aqui, o Thomas Newcomen. Eu acho que é assim, né? Se não for, vai ser, tá? Então, esse cara aqui, ele começou a idealizar modelos de máquina a vapor, né, a serem
produzidas e começar aí o processo de revolução industrial. Aqui a gente está vendo o quê? Uma Maria Fumaça, né? Um trem a vapor que surge também desse processo de revolução industrial. Então, gente, os transportes, olha só, os transportes vão mudar também. Porque pensa comigo, se eu vou produzir muita coisa, eu vou necessitar de meios de transporte grandes e rápidos e eficientes para transportar esses materiais de um lugar para outro, sim ou não? Né? Então, os meios de transporte, eles começam a surgir nesse período. Então, os trens a vapor... máquina a vapor? A máquina a vapor, os trens a vapor. Logo depois vão surgir os navios, né? Muito depois. Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Titanic, né? Que é um filme muito longo, mas muito legal, que mostra exatamente esse desenvolvimento da Revolução Industrial. Da galera trabalhando lá, colocando carvão, né? Dentro das máquinas para o navio poder funcionar, né? A vapor naquela época, né? A partir da queima, né? Do carvão, né? Professor, Oi, pode no falar. caso, foi a Evolução Industrial que gerou o êxodo rural, né? Também. Isso tem tudo a ver com o nosso próximo assunto, que vai ser a urbanização. O que é urbanização? Construção das cidades, que tem exatamente a ver com o que você está falando. Tudo a ver, tá bom? A gente vai chegar lá, mas tem tudo a ver, certo? Muito bem. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento maquinário voltado para a produção têxtil. Então, as primeiras máquinas, gente, foram de produção de roupa, né? Essas foram as primeiras máquinas que surgiram, que foram criadas aqui, ó, para tecer... Costura, máquina de costura? Não, máquina para produzir o tecido, na verdade, né? Não necessariamente a máquina de costura, mas a máquina para produzir o tecido, você entende? Então, sabe esses rolos de tecido que a gente vê nas lojas, por exemplo? É a produção daquela grande tira de tecido para depois, aí sim, vir as máquinas de costura, entendeu? Mas com certeza, logo depois disso, vieram as máquinas de costura, sem sombra de dúvidas, tá? Posteriormente, no século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro, que é aquela foto que eu mostrei para vocês, trem, né? Do trem. Do trem, exatamente, do trem. E daí ferrovia. Exatamente, as ferrovias é por onde os trens vão passar, né? Que a partir da década de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra. Então, com essa construção de várias ferrovias, então a produção industrial estava muito forte, gente. Você imagina, toda a Inglaterra começou a construir essas vias, né, por onde os trens passavam, e aí a produção tanto da matéria-prima para onde se produzia o tecido, e a produção do tecido espalhando pelo resto da Europa. Isso é muito forte. Então, se algum dia vocês assistirem algum filme, né, ou tiverem a oportunidade de ir na Europa, né, ou alguma coisa assim, vocês vão ver que alguns filmes mostram que lá essas ferrovias são muito desenvolvidas. Olha o filme do Harry Potter, né, que mostra exatamente Harry Potter indo de Maria Fumaça, né, de trem, para Hogwarts. É justamente essa dependência muito trem forte. Se chama, apelido Maria Fumaça? Maria Fumaça, que é produção... Essa foi boa. Produzia muita fumaça, né? Aqui no Brasil se ganhou o apelido de Maria Fumaça, lá na região ali de Minas Gerais, entendeu? Tá bom? E aí a construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial. Então, quanto mais desenvolvimento do transporte, maior a produção industrial, né, ia acontecendo e tal. Uma vez que diminuiu as distâncias. O que é isso, diminuir as distâncias? É eu ir de um lugar para outro de uma forma muito rápida. Você imagina ir de carroça e depois ir de trem. Então, a pessoa que vai de trem, com certeza ela vai chegar mais rápido. Então, isso que é encurtar a distância, diminuir distância. E se eu for de avião? Ixi, mais rápido ainda.
porque eu estou encurtando as distâncias. Então, vai ter as Olimpíadas de Tóquio daqui a 43 dias. Então, a delegação que está aqui no Brasil vai chegar lá no Japão em 10 horas. Você imagina? Há 50 anos atrás, como é que era isso? Há 100 anos atrás? Só de navio. E demorava o quê? Meses para chegar lá, né? E o trabalhador, professor? Como era o trabalhador daquela época? Gente, trabalhador naquela época da Revolução Industrial sofreu, viu? Sofreu porque eles eram obrigados a trabalhar muito, né? Então, olha só, a Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção das mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia de modo manufatureiro, ou seja, na mão. Então, se eu for produzir uma roupa, eu vou construir ela na mão, não com a máquina. Quando veio a Revolução Industrial, a Existe máquina... agulha? É tipo pra fazer? Olha, naquela época, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, tá? Isso é, o modo de produção manual, ou seja, a pessoa fazer o produto, a cadeira. Se a pessoa quer construir uma cadeira, né, uma mesa, ela tinha que produzir aquilo lá por dias e dias e dias e dias, né? E utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia, né? Com a maquinofatura, o que é maquinofatura, professor? É quando a máquina chega para produzir as coisas que a gente utiliza, né? Não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria. Então, com o surgimento da máquina, agora uma pessoa vai aprender a mexer naquela máquina e aquela máquina vai fazer o trabalho de várias pessoas que era feito antigamente. Então, não preciso mais de várias pessoas para se produzir isso. Isso acaba gerando o quê? O desemprego, que eu acho que foi a Yasmin que falou, né, do êxodo rural, Foi. que vai ser gerado pela criação das máquinas, né? Então, as máquinas, elas substituem o trabalho do homem. Tranquilo? Beleza? E aí o trabalho do homem, ó, vai despencar, né? Vai diminuir muito. Olha só isso aqui, gente. Na jornada diária de trabalho da Revolução Industrial, as pessoas eram acostumadas e obrigadas a trabalhar até 16 horas por dia, com apenas 30 minutos de pausa. Vocês imaginam os pais de vocês, por exemplo, né, que trabalham 8 horas por dia e já é bastante cansativo? Imagina você trabalhar 16 horas por dia. Era assim que era o modo de produção naquela época, né, dos trabalhadores. Então, os trabalhadores que não aguentavam essa jornada, eles eram substituídos por outros e não ganhava nenhum direito. Não existia nenhum direito naquela época, A lei né? do trabalhador, né? Essas leis, essas garantias só vão surgindo com o passar do tempo. Então, nem as mulheres trabalhavam naquela época. Só depois que as mulheres vão ter a oportunidade de trabalhar e tudo mais. Então, essas conquistas vão acontecendo com o passar do tempo. Tudo bem? Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente os acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos nas máquinas, né? E muitos perdiam, né, os dedos, as mãos, por conta dessa falta de segurança, né? Além de receber péssimos salários, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tinha uma amiga do sexto ano que o pai dela morreu trabalhando. Pois é, e olha que hoje a gente tem bastante leis e bastante coisa que asseguram a segurança do trabalhador, né? Imagina naquela época que não tinha. Só para vocês terem uma ideia, né? Gente, aqui, ó, primeira Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, refere-se ao processo de 1760 até 1850, né? Que vai O Vinícius levantou a mão aí. Pode falar, Vinícius, é porque eu não estou vendo. Pode falar. Vini, Então, pode falar. você falou um negócio assim de acidentes de trabalho, assim, com máquinas. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que já perdeu o dedo nesse tipo de coisa. Dizem que essa pessoa perdeu o dedo assim, né? É Lula, o Lula. O Lula. trabalhando na siderurgia, né, na metalurgia, É, enfim. né? O Lula era Sim, metalúrgico. sim, sim, exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. Bem como possibilitando
a existência de novas formas de produção, né, que foi o que a gente já falou, dando início a um novo padrão de consumo. Gente, aqui as primeiras características da primeira revolução, ó. Substituição da energia produzida pelo homem pela energia a vapor, eólica e hidráulica. Principalmente a vapor, tá, gente? Então, as máquinas antigamente funcionavam como? A partir do vapor. E o que era utilizado para produzir esse vapor? Principalmente o quê? O carvão. O carvão mineral. Ei, anota isso. Alguém quer falar alguma coisa? Desliga o microfone, gente. Oi? Luiz, você está com seu microfone aberto. Gente, deixa o microfone desligado, tá? Porque senão atrapalha o tio, tá bom? Então vamos lá. Então as máquinas a vapor, elas vão funcionar principalmente com carvão. Com carvão, não dá para escrever de mouse, né, gente? Carvão mineral, tá? Então carvão mineral vai ser a principal, né, forma de energia, matéria-prima, né, para se produzir as máquinas, a energia daquela época, né? Substituição da produção artesanal, né? Então, a manufatura pela maquinofatura. Então, para se produzir uma coisa hoje, né? A gente usa as máquinas. Naquela época, eles usavam apenas as próprias mãos para se produzir esses produtos. E a existência de novas relações de trabalho, tá? Foi o que a gente já falou, né? O trabalho assalariado, né? Poucos trabalhos, poucos salários, né? Baixos salários e tudo mais. Aqui, ó, as principais invenções dessa fase modificaram todo o cenário vivido na época foram a utilização do carvão como fonte de energia. Isso vocês têm que guardar no coração, porque com certeza eu vou perguntar na hora dos exercícios. Qual era a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial? Carvão mineral. Com certeza eu vou perguntar isso na hora das atividades, com toda certeza. Então, já, quem estiver anotando, né, se vocês forem anotar depois, tudo bem, mas só para vocês saberem. Professor, Carvão... o senhor vai postar esse slide? Vou sim. Segunda-feira, tá certo? Tá. O consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, que são as máquinas que a gente já viu, tá? O telégrafo, que era o meio de comunicação daquela época. Eu acho que eu coloquei uma imagem aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Dessa máquina a vapor e do telégrafo, tá? Que foram as primeiras formas, né, meios de comunicação para encurtar as distâncias. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, né? Então, eles utilizaram o telégrafo para comunicação. Então, no próprio filme do Titanic, mostra a galera utilizando o telégrafo, que é um negocinho que eles ficam batendo, né, para se comunicar. Depois vocês vão ver, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha também, assistam o filme do Titanic, é maravilhoso, tá? A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade, né? Então, produzia-se muita coisa em um pedaço de tempo muito pequeno. As invenções possibilitaram o melhor escoamento das matérias-primas, que eu falei para vocês. Vinícius quer falar Então, de novo. Então, o que é matéria-prima? Matéria-prima, por exemplo, da roupa, é o algodão. Matéria-prima da capinha do celular, é a borracha, né? Então, esse tipo de coisa. Bem como de consumidores. Então, as pessoas vão começar a consumir mais. Se está se produzindo muita coisa, logo as pessoas vão começar a consumir demais essas coisas, né? E também favorecer a distribuição dos bens produzidos. Fala, Vinícius, pode falar. Então, né, você que falou algo do Titanic, né, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, né, desculpa eu ter te interrompido, mas na verdade, vocês aí, eu tô falando aqui com todo mundo, na verdade, o Titanic, ele não afundou por causa do iceberg, foi, na verdade, porque não prenderam o casco do navio direito, aí isso meio que fez com que o navio afundasse. Não foi porque ele bateu com um iceberg. Não foi.
Isso é um É, spoiler, para de dar spoiler. spoiler. Para de dar spoiler, Gente, Vinícius. eu ainda nem assisti. Vinícius sabe de tudo, rapaz. É isso, vamos lá. Então, aqui, ó, gente. Aqui é a máquina a vapor, né? Uma imagem da máquina a vapor daquela época. E o telégrafo, que é esse material aqui, que era utilizado para comunicação daquela época. Né? Caramba, é Até. velho esse negócio aí, né? Nossa, é muito antigo, né? Tô vendo Muito. só a mão do cara ali, parece que o cara tem 100 anos de idade. Exatamente, né? E esses telégrafos eram. Eu não sei se hoje ainda utilizam, né, no mar, a galera que navega, os grandes navios, o exército, pode ser que eles utilizam dessa forma como última Eles forma usam um telefone submarino que pega também. alguns 2 quilômetros por baixo do submarino. Também. Né? Mas caso esses equipamentos deem defeitos, eu acho que eles ainda utilizam essa forma de comunicação, que são os telégrafos, tá? Eu acho, eu não tenho certeza. Professor, eu vi Oi. sobre o telégrafo um dia desse na TV Escola. Isso, né? TV Escola mostra bastante coisa interessante, né? É isso. Segunda Revolução Industrial, gente. Então, principais coisas que a gente precisa aprender da primeira Revolução Industrial: carvão mineral. O que mais que era utilizado como matéria-prima aqui? O ferro, né? O ferro para produzir as máquinas, né? Então, o minério de ferro e o carvão, Ferrovia também, né? né? A ferrovia é uma consequência, né, da produção desse tipo de coisa, né? Então, o minério de ferro e o carvão são coisas que a gente tira da natureza que favoreceram muito o quê? A primeira revolução industrial. Gente, hoje a gente utiliza uma coisa que com certeza está na vida de todo mundo aqui, que a gente chama de petróleo, sim ou não? Todo mundo aqui Com certeza. o petróleo, então, é uma das coisas, é uma das matérias-primas como produção de energia muito forte. Então, para os carros funcionarem, a gente precisa do petróleo, né? Para produzir bastante coisa que a gente usa hoje, né? Que é os plásticos e tal, petróleo. Então, há muitas coisas que são produzidas no nosso mundo hoje é por conta do petróleo. E o petróleo surge aonde, gente? Na Segunda Revolução Industrial. Então, a segunda Eu revolução. já ia falar do mar. Então, a segunda revolução Eu foi muito também. importante para a gente? Muito importante. Pode falar. Não, Ninguém quer falar. eu ia falar que ele surge, você falou, né, que ele surge na segunda Revolução Industrial, eu ia falar no mar, né? Eu também. Não, é porque a gente retira do mar, né? Mas a maior parte do petróleo com certeza está no mar, né? Então, a segunda revolução industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX e meados do século XX, né? Então, esse período aqui, entre o século XIX e o século XX, tendo seu fim na Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba e a Segunda Revolução Industrial acaba junto com ela. Porque logo depois da Segunda Revolução Industrial, da Segunda Guerra Mundial, vem a Terceira Revolução Industrial, né? Então, o mundo muda totalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ó, a industrialização avançou, né? Os limites geográficos da Europa Ocidental. Então, naquela época da primeira Revolução Industrial, gente, quais eram os únicos países que eram industrializados? Os países da Europa. Inglaterra? Né? Apenas os países da Europa que foram industrializados. A Inglaterra, a França, né? Os países ali que estavam próximos desses países, ok? Na segunda Revolução Industrial, essa industrialização vai se espalhar para os Estados Unidos, para o Japão, né? E para os demais países da Europa. Então, perguntinha. Estados Unidos se industrializou na primeira revolução, gente? Não, né? Foi aonde? Na segunda Revolução Industrial. Segunda. Ok? Então tem que saber disso. O Japão, a mesma coisa, tá? Compreende a fase. O Brasil, gente, ele começa a se industrializar no finalzinho aqui dessa segunda Revolução Industrial, tá? No finalzinho da segunda Revolução Industrial, tá? Compreende a fase dos avanços tecnológicos
ainda maiores do que os vivenciados na primeira fase, então vão ter muito mais, né, avanços, bem como aperfeiçoamento de novas tecnologias já existentes, então as coisas vão melhorar, né, a partir disso. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das empresas, né, das indústrias. Houve, nesse período, também um grande incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina. Então, a qualidade de vida do mundo inteiro começa a melhorar, principalmente depois da Revolução Industrial, que a ciência ela vai começar a olhar muito para a medicina. Então, né, muitas doenças, muitas vacinas, né, muitas doenças vão começar a surgir pesquisas para essas doenças a partir da segunda Revolução Industrial. Tá? Aqui a gente pode ver, né, uma galerinha trabalhando na extração do petróleo, que, como eu falei para vocês, né, o petróleo e a eletricidade, né, vão ser os principais, né, motores energéticos dessa época. Né? Então, a energia... Base, então? Base. A energia ela surge principalmente nessa segunda revolução industrial, né? A partir do uso do petróleo, tá? Principalmente a partir do uso do petróleo, tá? Motor a combustão, né? Os carros, então os carros começam a surgir nesse período, né? A eletricidade que antes era utilizada apenas no desenvolvimento das pesquisas e laboratórios, nesse período começou a ser utilizado para o funcionamento de motores, né? Motores elétricos à explosão, né? O ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Por quê? Porque o aço ele é mais resistente, né? Então, houve a substituição do ferro pelo aço, né? É uma das características da segunda revolução industrial, tá? E a terceira revolução industrial, professor, é conhecida também como Revolução Técnico-Científica. Aprendam esse nome. Técnico-Científica também é o nome da terceira revolução industrial, que vai ser após a Segunda Guerra, né? Finalzinho aí do século XX, né? Essa fase apresenta uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo. Então, não só as indústrias se desenvolveram, mas tudo se desenvolveu a partir da ciência. Tudo, gente, tudo. Então, se hoje a gente está tendo essa aula aqui agora, é justamente por conta da terceira revolução industrial, que é conhecida como Revolução Técnico-Científica, que é quando vai surgir a internet, os meios de comunicação vão ser cada vez mais fortes, os robôs vão começar a surgir para substituir alguma coisa que o homem tenha que fazer, né? Então, terceira revolução industrial é o que vocês estão vivendo agora, né? A gente está aí no meio da terceira revolução industrial. A gente está vivendo ela, tá? A gente está talvez caminhando para uma quarta revolução, a gente não tem como afirmar isso, mas com certeza a gente está no meio da terceira revolução industrial, que é esse desenvolvimento da ciência, né? Muito forte. Todo esse desenvolvimento foi proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas, né? É o que a gente chama de globalização. Então, se a gente tem internet hoje, a gente pode se comunicar instantaneamente com qualquer pessoa do mundo, estando no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, na Nova Zelândia, em qualquer lugar. Então, isso é globalização, é o encurtamento das distâncias a partir da tecnologia, da internet, né? Então, se a gente está tendo essa aula hoje, é graças à globalização, graças à terceira revolução industrial, tá? Ligando pessoas, ligando lugares, transmitindo informações instantaneamente. Então, tudo que acontece no Brasil ou no mundo, a gente fica sabendo assim, ó, na mesma hora. Então, isso é a globalização. Isso é fruto da terceira revolução industrial. E como a gente mora no Brasil, o Brasil com certeza está dentro dessa terceira revolução industrial. A gente colhe os frutos do desenvolvimento dessa terceira revolução, né? E aí, como consequência, a aula já acabou, né? Só mais um minutinho.
De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, mas também nossas relações sociais. As relações entre o homem e a natureza, ela aumentou cada vez mais desde a primeira revolução até hoje, né? Por isso que os impactos no meio ambiente são tão fortes, porque desde 1750 até hoje a gente, tá aí maltratando o nosso planeta Terra, seja com poluição, seja com lixo, ou seja, tirando o que ela tem de dentro dela para a gente utilizar hoje. Então, é isso, gente. Essa é a nossa aula com as 3 revoluções industriais. Tranquilo? Eu vou terminar a gravação só para o vídeo não ficar muito longo, tá?